E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan e hoje eu vou falar um pouco sobre circuitos a corrente alternada. A gente já viu um pouco sobre corrente contínua, né? E hoje a gente vai ver a corrente alternada, comparar com a corrente contínua e ver como é que funciona. Essa primeira parte é mais conceitual, vamos ver os conceitos por trás da corrente alternada. E depois tem uma parte mais prática, em que vocês vão poder ver os vídeos, né, dos circuitos sendo montados, cada componente sendo adicionado ao circuito e vendo o resultado que isso dá. Mas essa primeira parte é mais conceitual para a gente chegar lá entendendo bem esses conceitos. Então vamos lá. Primeiro, corrente alternada, ou CA, versus corrente contínua, né, ou CC. E começar com a curiosidade que esse é o nome dessa banda de rock australiano, né, para quem não sabia. AC/DC é corrente alternada e corrente contínua em inglês. Mas bom, qual é a diferença? Bom, a corrente contínua, como a gente sabe, né, aqui é um gráfico que está mostrando a corrente e a tensão, que são proporcionais, né? A corrente contínua, como a gente viu, né, os elétrons em um circuito vão ter a tendência a andar em uma certa sentido, né, um certo sentido específico. Então a gente sabe que os elétrons, né, eles têm movimentos aleatórios, lá velocidades altíssimas, mas quando a gente tem um campo elétrico, a gente orienta esses elétrons de forma que eles ainda continuam num movimento aleatório, mas eles têm uma tendência a ir para uma certa direção específica. E isso a gente chama de corrente elétrica. Na corrente alternada, o sentido dessa corrente varia. Aqui tem um gráfico mostrando, né, umas ondas senoides, né, em forma de seno. Então que elas vão para o positivo, para o lado positivo, para o lado negativo, né? Tanto a corrente quanto a tensão, são proporcionais. E o que isso significa? Bom, o lado positivo significa um certo sentido da corrente. Então, a parte do gráfico que está aqui para cima do eixo zero significa que, digamos que a gente tenha chamado o lado positivo de uma corrente para a direita, digamos, numa determinada parte do circuito. Então, quando os elétrons tiverem a tendência de ir para a direita, essa vai ser essa parte do gráfico aqui. A gente pode chamar essa corrente de positiva, né? Então a gente vê aqui na corrente alternada começa do zero, vai aumentando essa corrente para o sentido da direita, digamos, até chegar a um máximo, depois vai diminuindo, passa pelo zero de novo, e quando vem para a parte de baixo aqui, significa que agora a corrente está para o sentido oposto, ou seja, se a corrente nessa determinada parte do circuito positiva significa ir para a direita, nessa parte negativa significa que os elétrons vão ter uma tendência de ir para a esquerda. Então vai começar uma corrente negativa, uma corrente para a esquerda, aumentando até chegar no máximo, vai diminuindo, passa pelo zero, troca de sentido de novo e assim vai. Então isso que é a corrente alternada. E bom, quais são exemplos disso? Bom, linhas de transmissão, basicamente quase todas as linhas de transmissão a longa distância que a gente tem funcionam a corrente alternada. Então, a energia que chega nas nossas casas, né, nas indústrias, pela rede de transmissão, né, que a gente usa pelas tomadas, é sempre uma corrente alternada. Tem também sinais de áudio, rádio e vídeo por fio, que se usa a corrente alternada para se transmitir. E, bom, exemplos de corrente contínua, qualquer coisa que funcione com uma bateria, né, a bateria funciona como corrente direta, né? É uma forma de geração de corrente a partir de processos químicos, né, da bateria. E ele vai gerando uma corrente contínua. Então, telefone celular, computador, as TVs de tela plana também, que a gente liga na tomada, que sai uma corrente alternada, mas a TV ela transforma essa corrente para corrente contínua. Veículos elétricos também funcionam assim. Bom, os computadores, celulares também, né? Quando a gente liga na tomada, a gente está ligando eles numa corrente alternada, mas o carregador lá transforma essa corrente em corrente contínua. E bom, o valor que a gente tem na corrente alternada, né? Qual valor é esse? Porque ele fica variando aqui, né? Bom, o valor que a gente mede lá, se a gente botar um medidor de tensão na tomada, o valor que vai sair lá vai ser esse valor máximo, no caso da tensão, digamos,
dividido por raiz de 2. Ou no caso da corrente também, vai ser essa corrente máxima dividido por raiz de 2. Então, por exemplo, se na minha tomada aqui eu tenho 127 volts, se eu ligar lá o, o medidor de tensão, ele vai me dar 127 volts. Isso significa que a tensão máxima, esse pico aqui, na verdade vai estar por volta de 180 volts. Ou se eu tiver uma tomada de 120 volts, ele vai ter essa tensão máxima em torno de 310 volts. Então, na verdade, a medida de tensão mesmo, ou de corrente, é um valor que fica aqui entre o máximo, né? É um valor médio. Como ela fica variando sempre, né? Tanto a corrente quanto a tensão, o valor que a gente usa para se referir a essa tensão é um valor médio que se calcula dessa forma aqui, né? Esse valor máximo da corrente ou da tensão dividido por raiz de 2. Então, para falar um pouquinho de história, a gente teve no século XIX esse evento que ficou chamado de Guerra das Correntes, porque na época lá ainda estava se começando a fazer, né, os sistemas de abastecimento de cidades, né, com energia elétrica. Então se tinha dois pensamentos diferentes, um que defendia mais o uso de corrente alternada e outro que defendia mais a corrente contínua. E o principal personagem que defendia a corrente alternada era o Tesla, Nikola Tesla, que era um sábio norte-americano também. Ele nasceu na região onde hoje é a Croácia, mas viveu bastante nos Estados Unidos. E do outro lado, Thomas Edison, que é estadunidense também. E, bom, quais as principais vantagens de cada uma dessas tipos de corrente, né? A corrente alternada tem motores potentes, transmissão eficiente a longas distâncias, né? Como a gente já viu, a corrente alternada é usada hoje para transmitir energia para longas distâncias, porque na corrente alternada é mais fácil de colocar uma alta tensão. Uma alta tensão vai ter uma corrente menor, então vai ter menos calor gerado na linha devido à resistência, e com isso vai ter menos perda de energia, então é mais eficiente. E exige baixa manutenção e tem um longo tempo de funcionamento. Por outro lado, a corrente contínua ela é relativamente simples, ela é mais fácil de manipular a tensão e ela é portátil, né? Compatível com baterias. Como a gente já viu, né? Computador, celular, coisas que usam baterias, usam a corrente contínua, né? E hoje a gente usa as duas, cada um tem seu uso, né? A corrente contínua é boa para circuitos mais delicados, como computadores, né? E a corrente alternada ainda é mais eficiente para longas distâncias. Embora hoje já existam linhas de transmissão com alta tensão em corrente direta, e elas são até, na verdade, mais eficientes e também tem outras vantagens, como poder ligar diferentes sistemas de corrente alternada, sistemas de diferentes frequências. Ela ainda é mais cara e menos confiável, ainda tem mais problemas do que as linhas de transmissão de longa distância com corrente alternada. Embora hoje já exista na Europa, por exemplo, linhas de corrente contínua a alta tensão que ligam diferentes países, né? Então, para extremas longas distâncias. Bom, mas enfim, quais foram os principais eventos nessa guerra das correntes, né? Porque na época lá ainda não tinha como transmitir a corrente direta para longas distâncias. Mas o Thomas Edison defendia um modelo em que tivessem muitas estações de geração de energia, abastecendo cada uma ali um raio de 1 quilômetro, um pouco mais talvez, de cidadãos, né? Enquanto o Tesla defendia mais poucas estações que poderiam enviar energias para longas distâncias, né? Que é o que acontece hoje. Mas, enfim, para chegar lá, alguns eventos que aconteceram. Bom, em 1882, teve o primeiro gerador a vapor de corrente contínua de Manhattan. Em 1884, Thomas Edison contrata o Tesla para fazer melhorias nos sistemas dele de corrente contínua. Um ano depois de terminar o trabalho, o Thomas Edison se nega a pagar o Tesla. Aí aqui começa a rixa, né? Em 1886, a cidade de Roma é toda abastecida por corrente alternada, mas no ano seguinte, nos Estados Unidos, já tem 121 estações de corrente contínua, feitas pela empresa do Thomas Edison, né?
Em 1887, o Tesla registra várias patentes para sistemas de corrente alternada, incluindo sistemas de transmissão, geradores, transformadores, motores. Em 1890, o Thomas Edison começa uma campanha de difamação contra a corrente alternada, espalhando desinformação, mentiras, né, dizendo que a corrente alternada é muito perigosa, inclusive eletrocutando animais. Eles faziam essas demonstrações, matando os animais para demonstrar como seria perigosa a corrente alternada. Inclusive dessa campanha aqui que surgiu a primeira cadeira elétrica. Mas em 1896, a empresa onde o Tesla estava trabalhando consegue gerar energia em corrente alternada pelas cataratas do Niágara, então uma usina hidrelétrica, né, que consegue abastecer milhões de pessoas, e assim se deu início ao sistema que a gente tem até hoje. Então, essa história continua depois disso, né? Inclusive, o Tesla teve que usar os recursos dele para não fazer essa empresa falir, e ele até morreu com pouco dinheiro, poucos recursos, pouco reconhecido, né? Diferente do Thomas Edison, que estava mais por dentro das maracutaias do capitalismo e tal. Mas, enfim, aqui eu elenquei algumas dos principais eventos dessa chamada Guerra das Correntes. Bom, continuando. Mais um pouco sobre, né, o ser uma guerra, ser uma contra a outra, né? Hoje já está bem diferente, como eu disse, né? A gente já consegue, desde os anos 70, com a eletrônica de semicondutores, é bem fácil e barato de transformar a corrente alternada em corrente contínua e vice-versa. Então elas são muito usadas juntas, né? E cada um tem o seu uso. E como eu disse, já tem as linhas de transmissão em alta tensão e em corrente direta também. Então essa história ainda está se desenrolando, né? E hoje a gente já consegue usar as duas muito em conjunto, né? Bom, então como é que funcionam cada tipo de elemento, né, dos componentes que a gente já estudou um pouco em corrente alternada, né, em relação à corrente contínua. Bom, componentes que não têm polaridade, que não importa o sentido em que tu coloque ele no circuito, como um resistor ou uma lâmpada incandescente, não vai ter nenhuma mudança do comportamento, né? Porque é só uma resistência, é só uma coisa que está ali resistindo a corrente, né? A lâmpada incandescente também é uma resistência, né? Ela brilha pelo calor que é gerado ali pela resistência que ela gera no filamento. Então esses elementos não tem nenhuma diferença no comportamento dele de um tipo de corrente para o outro. Já elementos que têm polaridade, como o diodo ou um capacitor, vão ter mudança no seu comportamento, né? A gente sabe que o diodo ele só deixa passar a corrente em um sentido. Então, nesse caso aqui, se tiver uma corrente nesse sentido aqui, para a direita, vai passar, mas se tiver para a esquerda, não vai passar. Então, ele vai ser afetado pela corrente alternada, né, que fica alterando o sentido da corrente. Então, isso vai alterar o comportamento do diodo. E o capacitor também, né, porque o capacitor, ele, quando tu liga cada terminal dele em um terminal de uma fonte, né, ele vai ter a polaridade daquela fonte, né, o lado que tiver conectado ao lado negativo vai ficar com carga negativa e o outro com carga positiva. Então, dependendo da maneira que tu botar, da orientação que tu botar o capacitor, vai ser uma placa ou outra que vai ficar carregado com cada carga. Isso vai fazer diferença também no circuito. Bom, então algumas aplicações desses componentes em circuitos em corrente alternada. Bom, como a gente já viu, eu tinha falado, né, o carregador de celular, o carregador de computador, ele transforma a corrente alternada em corrente contínua. E como é que ele faz isso? Bom, vamos começar por essa imagem aqui, vendo o que um diodo vai fazer em uma fonte de corrente alternada. Tem aqui uma corrente alternada, como a gente já viu, né, indo num sentido, no outro sentido, num sentido, no outro. Quando tiver num sentido, vai passar a corrente, normalmente. Quando tiver no outro, quando tiver no sentido oposto, que a gente está chamando aqui de negativo, o diodo não deixa passar, então não vai ter nenhum sinal, né? Depois, quando tiver no sinal que permite a corrente, vai passar a corrente, depois não vai passar. Então vai gerar uma resposta
que nem essa que está aparecendo aqui nesse gráfico, né? Uma onda senoidal com um semiciclo. Agora, se a gente fizer uma configuração desse tipo, com 4 diodos, o que vai acontecer? E ligar, né, uma fonte de tensão alternada, como está mostrando aqui na imagem. A saída dessa configuração vai ser essa onda aqui, né? Ele vai sempre deixar passar a corrente, só que sempre do lado positivo, né? Então não vai ter esse lado negativo do sentido da corrente. Vai estar sempre no sentido que a gente chamou de positivo e umas ondas desse tipo, como aparece aqui nesse gráfico. E se a gente ligar um capacitor, como está aparecendo aqui na imagem, esse capacitor, o que acontece, né? Primeiro ele está descarregado, quando chega a tensão ou a corrente nele, né, ele começa a se carregar. E depois, quando começa a diminuir a corrente ou a tensão, ele começa a descarregar, mas ele vai estar descarregando devagar e nem vai dar tempo dele mal começar a descarregar, já vai começar a aumentar a corrente de novo e ele já vai começar a se carregar de novo. E assim ele vai, de forma que gera um sinal basicamente contínuo, né? Então, um circuito desse consegue transformar uma corrente alternada em corrente contínua. É assim que funciona o carregador do celular, do notebook, ou a televisão também, que transforma a corrente alternada em corrente contínua para o circuito da Smart TV, né, por exemplo. Uma outra aplicação é com o circuito RC, que é um resistor e um capacitor. Então, a associação de um resistor com um capacitor gera esse tipo de circuito, que a gente chama de RC, que é muito usado como filtros de sinal. Por exemplo, esse aqui, de cima aqui, é um chamado passa-alta, que ele deixa passar altas frequências, porque a corrente alternada, né, ela vai alterando e ela pode se dar em diferentes frequências, né. Por exemplo, aqui no Brasil, a frequência que sai na tomada é 60 Hz. Então, o tempo que leva para dar um ciclo, na verdade, ele dá 60 ciclos por segundo, né? Então, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, ela vai piscar 120 vezes por segundo. Se eu voltar aqui para a gente ver um gráfico, né? Se ela faz um ciclo desse tipo, faz 60 desses ciclos em 1 segundo, então ela vai acender, desligar, acender, desligar, 120 vezes por segundo. Mas podem ter diferentes frequências, né? Por exemplo, na Europa tem países que é 50 Hz a frequência. E pode variar muito, né? E dependendo do instrumento que tu quer, por exemplo, se tu está num rádio, tu quer sintonizar numa determinada rádio, tu vai sintonizar numa determinada frequência do sinal que está sendo transmitido por aquela rádio, né? Mas enfim, então esse tipo de filtro aqui de cima é um passa-alta. Ele deixa passar frequências acima de um determinado limite e não deixa passar frequências abaixo desse limite, né? Como é que isso acontece? Porque o capacitor aqui, quando ele está em uma alta frequência, ele age como um curto-circuito, como se não tivesse nada aqui. E quando é baixa frequência, ele age como se fosse um circuito aberto, então como se tivesse uma resistência infinita aqui. Então, nessa configuração aqui, quando está em alta frequência, é como se tivesse aqui fechado o circuito e passa o sinal. Agora, quando é em uma baixa frequência, vai ser como se tivesse aberto o circuito e não vai passar o sinal. Então, ele só vai deixar passar frequências altas, frequências baixas não vai deixar passar. Quão alta ou quão baixa depende dos valores da resistência e da capacitância, né? O valor de corte é 1 sobre RC. Então, frequências maiores do que 1 sobre RC vão passar e frequências menores não vão passar. Esse filtro aqui de baixo é o contrário, é um filtro passa-baixa. Ele deixa passar só frequências abaixo de 1 sobre RC. Aqui, quando está uma frequência alta, vai ser como se tivesse fechado essa parte do circuito, então vai ir para a terra esse sinal. Agora, quando a frequência está baixa, vai ser como se estivesse aberto aqui, então vai passar para a saída o sinal, então ele vai deixar passar as frequências altas, as frequências baixas, e não vai deixar passar as frequências altas.
Esse aqui de baixo é uma combinação dos dois. Ele tem aqui um passa baixa e um passa alta, usados de maneira que eles vão deixar passar só uma determinada faixa de frequência. Então esse aqui é chamado de passa faixa. Então abaixo de uma determinada frequência o sinal vai ser atenuado, acima de uma outra frequência também vai ser atenuado, e entre essas duas frequências o sinal vai passar. Tem também um outro filtro que é o contrário desse, que é o rejeita faixa, que ele deixa passar acima ou abaixo de uma determinada frequência e acima de uma outra frequência, e entre as duas frequências ele atenua o sinal. E bom, esse tipo de circuito é usado muito para comunicações, né? TV, rádio, internet, GPS, satélite. Isso tudo envolve muito esse tipo de filtro RC. É usado para redução de ruídos também, ou seja, quando está coletando dados por sinal, seja, sei lá, dados atmosféricos, por exemplo, ou dados médicos, como num eletroencefalograma, ou seja, um músico gravando uma música com microfone e tem certas frequências aparecendo que são indesejadas, que são ruídos, né, que estão atrapalhando o sinal. Uma maneira de reduzir esse ruído é usando circuitos desse tipo. Isso também dá para fazer por software, mas tem vantagens em se usar esses circuitos de hardware. Bom, como eu acabei de falar, aparelhos médicos como eletroencefalograma usam esse tipo de circuito, e até para criptografia de aparelhos conectados à internet, né, internet das coisas, ou pela sigla em inglês IoT, né, internet das coisas, que são esses aparelhos inteligentes, né, geladeira inteligente, lâmpada inteligente, até torradeira inteligente tem, todos esses aparelhos conectados à internet que geram alguma comodidade, porque tu pode controlar basicamente tudo que acontece na tua casa, mesmo que tu não esteja em casa, só pela internet. Mas tem várias preocupações, né? Porque se tu consegue controlar tudo na tua casa pela internet, alguma pessoa que consiga invadir esse teu sistema vai também poder controlar tudo que tem na tua casa, né? Então isso é preocupante. Inclusive, esses aparelhos são usados muito para ataques hackers, para derrubar algum site, algum servidor. Nos últimos anos tem tido ataques que conseguem derrubar os principais sites da internet. Às vezes tudo de uma vez cai, todos os principais sites da internet ao mesmo tempo. Porque os hackers conseguem invadir milhões de aparelhos, né? E mandam todos esses aparelhos tentar conectar a um determinado servidor. Esse servidor não aguenta essa carga e acaba caindo. Então, uma maneira de evitar que esses sistemas sejam invadidos é por criptografia de hardware, que tem casos que se usam esse tipo de circuito RC para gerar uma chave. As particularidades de cada dispositivo vão gerar uma chave específica que só quem tiver aquela chave vai conseguir acessar aquele aparelho. Então, tem muitas mais aplicações desse tipo de circuito, são muito usados, né, desde circuitos bem simples até coisas bem complexas, se usa esse tipo de circuito. Então tem muitas aplicações. Bom, para terminar agora eu vou falar um pouco da divisão de tensão nesses circuitos RC. A gente sabe que esse circuito ligado em série, a tensão ela é dividida, né? Então a tensão na fonte é igual à tensão no resistor mais a tensão no capacitor. E a tensão no resistor é a resistência vezes a corrente, então é proporcional à corrente. E a tensão no capacitor é a carga dividido pela capacitância, então é proporcional à carga. E a gente vê o que acontece num sistema desse, se a gente alimentar ele com uma fonte de tensão contínua, em ciclos em que fica ligado e depois desligado. O que acontece? Bom, na hora que liga primeiro o circuito, o capacitor começa a se carregar, então ele vai adquirindo tensão nele, né? Porque no começo ele age como se fosse um circuito aberto, então não cai nenhuma tensão nele, a tensão está toda no resistor. Aí de acordo, enquanto ele vai se carregando, é como se ele fosse abrindo o circuito, então ele vai aumentando a queda de tensão nele,
E como aumenta a tensão nele, tem que diminuir a tensão no resistor. Então vai diminuindo a tensão aqui. E depois quando desliga essa fonte de tensão, o capacitor descarrega, né? Rapidamente ele descarrega, só que ele descarrega no sentido oposto da corrente, né? Então gera uma corrente no sentido oposto, que vai diminuindo enquanto vai diminuindo a, enquanto o capacitor vai descarregando. Então aqui é uma fonte de tensão contínua, mas gera uma corrente, não exatamente uma corrente alternada, né, mas uma corrente variável, porque ela vai diminuindo enquanto o capacitor vai carregando, e quando o capacitor descarrega, ela tem um pico de corrente no sentido oposto. Mas também dá para ligar esse circuito numa fonte de tensão alternada, né? Então tem uma corrente alternada. Só que o comportamento não modifica, né? O que muda é que tem um adiantamento no sinal da corrente em relação ao sinal da fonte. E essa a diferença de fase, né? Ela é inversamente proporcional à frequência da fonte. Então, quanto maior for a frequência da fonte, menor vai ser essa defasagem, menor vai ser essa diferença de fase. E é basicamente essa. Tem algumas outras diferenças nesse circuito na, em corrente alternada, mas o que eu queria botar aqui é essa divisão de tensão, como funciona, e é basicamente isso. Então, essa era a parte mais conceitual. Espero que tenham gostado